Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós iremos ler a partir do verso de número 25. Diz a palavra do Senhor: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo... Obrigado, irmão Carlinhos. Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nós chegamos hoje ao final de um assunto tão especial, tão importante. Jesus, no seu sermão, depois de pensar sobre vários assuntos e trabalhar vários assuntos em seu sermão, ele termina o capítulo 6 abordando um assunto muito sério, diz respeito à ansiedade ou às preocupações da vida. E não há um texto mais profundo que este sobre a ansiedade. E nós já falamos muitas coisas com respeito a esse assunto, às preocupações da vida. Nós já definimos com os irmãos aqui com respeito ao que é a preocupação. A preocupação aqui é algo que divide, é algo que distrai a nossa atenção, que separa. Isso é a preocupação, isso é a ansiedade. Algo que divide, algo que separa, algo que distrai a nossa atenção. Ninguém consegue ficar focado se estiver preocupado com alguma coisa. Preocupação divide, preocupação distrai a nossa atenção. E Jesus, no verso 25, ele diz: olha, não fiquem preocupados. Ele começa assim o verso 25. Não fiquem preocupados. Olha, não fiquem ansiosos. Quem? Seus ouvintes, seus discípulos. A palavra aqui é para os seus discípulos, seus servos, seus filhos. Não fiquem preocupados. Agora, ele não para aqui, irmãos. Ele não para nessa afirmação, não fiquem preocupados. Não para aqui. Ele vai depois, na sequência, irmãos, nos dar duas ilustrações para nós não ficarmos preocupados. Quais são as duas ilustrações? Primeira, com respeito às aves do céu, onde ele diz: olha, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celeste que está no céu as sustenta. Então, o Pai do céu que cuida de cada ave não vai cuidar de você? A resposta é: vai. Depois ele dá uma outra ilustração com respeito aos lírios do campo ou às flores do campo. Ele diz: olha, observe as flores do campo. Elas não trabalham, elas não fiam. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Irmão, se Deus veste tão bem as flores do campo, não vai vestir cada um de nós? A resposta é vai. E depois, irmãos, de dar essas duas ilustrações para nós não ficarmos preocupados,
Veja, meus irmãos, ele diz, não fiquem preocupados, verso 25. Depois ele dá duas ilustrações para nós não ficarmos preocupados. Mas aí, irmãos, mais na frente, ele dá duas justificativas, mais duas justificativas para nós não ficarmos preocupados. Quais são as duas justificativas? A primeira, isso é coisa dos gentios. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Está aí no verso 31 ao 32. Não fiquem preocupados, porque isso é coisa dos gentios, daqueles que não me conhecem. Eles que ficam preocupados com o que está por vir. Vocês não podem. Depois, a segunda justificativa, ele diz, olha, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês necessitam. Vejam, meus irmãos, ele diz, não fiquem preocupados. Depois dá duas ilustrações para nós não ficarmos preocupados, as aves e as flores. Depois dá mais duas justificativas para nós não ficarmos preocupados. Isso é coisa dos gentios, Deus sabe o que vocês precisam. E agora, irmãos, 33, ele dá o direcionamento. Não fiquem preocupados. Agora, foquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas vos serão acrescentadas. Aí, meus irmãos, chegamos no verso de número 34, que nós vamos fechar aqui esta noite e meditarmos um pouco nesse verso de número 34, onde ele diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vejam, meus irmãos, com o verso 34, Cristo diz, portanto, não se preocupem. Já definimos com os irmãos aqui, já pensamos com os irmãos várias vezes, que, portanto, aqui essa palavra é uma conjunção conclusiva, que chama a atenção para aquilo que foi dito anteriormente. Então, diante de tudo aquilo que Cristo já falou a respeito da ansiedade, começando aí desde os tesouros do céu, quando ele diz, olha, nós não temos tesouros na terra, mas no céu. Quando ele diz, olha, se seus olhos forem bons e não maus. Depois quando ele diz, olha, se Deus for o seu Senhor e não a riqueza. Depois quando ele diz, olha, observem as aves do céu, observem as flores do campo. Diante de todas essas razões que ele já deu. Ele diz, olha, não se preocupem. Não se preocupem. Olhem tantas razões que eu estou dando a vocês, para que vocês não fiquem preocupados. Quantas razões, quantas justificativas. Por isso, meus irmãos, esse é um texto mais completo que nós temos na Bíblia para falar a respeito da ansiedade. Porque Cristo não diz apenas não se preocupem. Ele não diz apenas não fiquem ansiosos. Ele dá várias razões, várias justificativas para nós não ficarmos ansiosos ou preocupados. Portanto, não fiquem preocupados com o amanhã. O dia de amanhã, irmãos, não fiquem preocupados, o texto diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. O amanhã aqui, irmãos, é o futuro, é aquilo que está por vir. John Stott, teólogo John Stott, ele diz assim, toda preocupação é sobre o amanhã, mas toda a preocupação é experimentada hoje. Entenderam? Toda preocupação é sobre o amanhã, aquilo que está por vir. Mas quando ela é experimentada? Hoje, aqui e agora. Ficamos preocupados a respeito de algo que está lá na frente, que está por vir, mas nós experimentamos a ansiedade aqui e agora. Ele continua, sempre que ficamos ansiosos, ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Eu tenho muito medo, acho que não sei por causa da orelha, cresci ao lado de um consultório de dentista, mas muito medo de dentista. Quando eu ouvia aquele barulhinho da maquininha, meu Deus do céu, eu corria de dentista até ela chega. E ultimamente estou indo. Mas a primeira vez, uns 2 meses atrás, que foi marcada a consulta, foi marcado para mais de quase mês com antecedência.
Eu comecei a lutar com a ansiedade só por saber que estava chegando o dia, ficava diminuindo o dia. Falta 30, falta 29, falta 28, 27. Sofrendo com isso. Graças a Deus que chegou o assunto sobre a ansiedade. Comecei a pesquisar, estudar profundamente sobre o assunto. E aí sim, aí comecei a praticar, né? A colocar em prática aquilo que estava estudando. Vamos já para preocupar com isso, então, só lá no dia. O princípio é não se preocupar com antecedência, é só no dia. Mas isso foi difícil, colocar isso em prática. Mas se você tem receio de alguma coisa, meu irmão, é natural que você vai lutar, e lutar muito com respeito à ansiedade. Imagine você, está com uma dorzinha, e aí vai no médico, o médico fala, temos que investigar, isso que pode ser coisa séria, vamos fazer um exame, para checarmos. E aí faz o exame, você tem que pegar o resultado daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Vai ser difícil você passar essa semana sem ficar ansioso, preocupado com aquilo que está por vir. Ansiedade faz isso. É uma preocupação com algo que está lá na frente, por vir. Mas você sofre aqui e agora. Às vezes a conta para pagar, mês que vem, e sabe que não vai ter o recurso, não tem o recurso, e hoje já começa a sofrer com a conta que vai vencer mês que vem. Preocupação faz isso. A pergunta, meus irmãos, é: por que antecipar as dificuldades? Por que antecipar o problema de amanhã? Cristo diz, não se preocupem com o dia de amanhã. As dificuldades de amanhã. Ou seja, não antecipe a dificuldade de amanhã. Mas isso quer dizer, irmãos, que nós não devemos planejar? Então, Cristo está condenando aqui o planejamento. Você se preocupar com amanhã no sentido de planejar algo no futuro? Não, não é isso que está falando aqui, irmãos. Não é isso que está falando. E John Stott nos explica muito bem, dizendo assim, devemos naturalmente planejar o futuro, mas não nos preocupar com ele. Planejar a respeito do futuro é uma coisa. Agora, preocupar-se com ele é outra. Não dormir, perder noite de sono, preocupado com aquilo com o planejamento que fez parar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é isso que isso condena. Agora, sentar para organizar, para planejar algo para o futuro, está correto? Está corretíssimo. E devemos fazer isso. Não é isso que está condenando aqui, quando ele diz, olha, não se preocupem com o dia de amanhã. Depois ele diz na sequência, pois o amanhã trará os seus cuidados, pois o amanhã trará os seus cuidados. Essa palavra pois aqui, irmãos, os amantes da língua portuguesa sabem que é uma conjunção coordenativa que liga duas orações, onde a segunda explica a primeira. Então, quando ele diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, a segunda oração aqui, pois o amanhã trará os seus cuidados, é uma explicação com respeito a não se preocupar com o amanhã. Por que não devo preocupar com o amanhã? A resposta é, porque o amanhã trará os seus cuidados, as suas adversidades, as suas dificuldades. Irmãos, a vida é feita de lutas, de desafios e aflições, as mais diversas. As enfrentamos hoje e Cristo diz que também as enfrentaremos amanhã. É isso que ele está dizendo. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã fará o quê? Trará os seus cuidados, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições. A vida é feita de dificuldades, de adversidades. Então, aquela ideia de que amanhã vai ser melhor, quem falou? É dia de luta também, de dificuldade também. Cristo aqui, irmãos, ele de forma clara diz que a vida ela é feita de lutas, de dificuldades, de aflições as mais diversas. Dr. Martin Lloyd-Jones, ou John Stott mesmo, ele diz assim, os filhos de Deus não têm a promessa que ficarão livres das dificuldades, mas apenas da preocupação. Olha que frase interessante. Estar livre de preocupações e estar livre de dificuldades não é
a mesma coisa. Compreenderam? Estar livre de preocupações e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. O que Cristo promete a nós, irmãos? Paz em meio às lutas e às dificuldades, e não isenção das lutas e das dificuldades. É diferente. É a paz em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às adversidades. Porque aguardar, eu vou ter paz quando acabarem as lutas. Não vai ter paz nunca, então. Porque a vida ela é feita de lutas, de desafio, de aflições. Quero ler com os irmãos algumas passagens, de alguns exemplos. Atos capítulo 5, verso 40, é o primeiro exemplo de irmãos que vivenciaram o que Cristo está falando aqui no seu Sermão do Monte. Atos capítulo 5, o verso número 40, o primeiro texto. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? Os apóstolos estavam diante do sinédrio e aqui eles são açoitados por estarem pregando o evangelho. Quando eles saem de lá, eles saem alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa de Cristo. Eu pergunto para os irmãos, eles estavam enfrentando dificuldades? Sim ou não? Sim, perseguições. Foram açoitados por conta disso. Agora, estavam preocupados com isso? Sim ou não? Não. Nenhuma preocupação. Eram alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa de Cristo. Então, em terríveis dificuldades, mas em paz, sem preocupações. É isso que Cristo promete a nós. A paz que excede todo entendimento. É a paz em meio ao caos. Um outro texto, meus irmãos, é Atos capítulo 12. Para frente na sua Bíblia também, Atos capítulo 12, o verso número 1 ao 7. Um outro exemplo de alguém que estava em dificuldades, mas gozava de paz. Diz a palavra. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E aí os não sabem a sequência da história. Deus, de forma miraculosa, liberta Pedro daquela prisão. Mas qual que é a questão aqui, irmãos? Pedro estava em dificuldades? Sim ou não? Sim. Preso. O companheiro dele, Tiago, já tinha sido executado e ele seria o próximo. Qual seria a sua situação? Se você e um companheiro seu, uma companheira sua, vocês fossem presos. E aí o seu colega, o seu amigo, é executado. E aí você é preso para ser o próximo. Você conseguiria dormir aquela noite tranquila? Não conseguiria. A não ser pela misericórdia e graça do Senhor. Então, Pedro aqui, irmão, estava em luta, em dificuldade? Sim. Mas preocupado? Não. Em paz.
Por quê? É essa paz que Cristo promete, irmãos, a paz que excede todo o entendimento. Um último texto, meus irmãos, Salmo 3, lá no Velho Testamento. Salmo 3, um exemplo de Davi, de paz em meio ao caos. Que Cristo promete, meus irmãos, é nos livrar das preocupações, não das dificuldades. É diferente. Estamos mostrando aos irmãos que é diferente. Salmo 3, diz a palavra: confiança na salvação de Deus. Um salmo escrito por Davi quando fugia do seu filho Absalão, que o procurava para matá-lo. Aí Davi escreve esse salmo nesse contexto, onde ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desfere um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi estava em lutas, em dificuldades, sim ou não? Sim. Sendo perseguido pelo próprio filho Absalão para matá-lo, com um exército numeroso. Mas em paz. Preocupado? Não. Confiante no Senhor. Confiança, meus irmãos, é que gera em nós a paz. Então, meus irmãos, voltando para Mateus, para nós fecharmos aqui, Cristo diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Por quê? O amanhã trará os seus cuidados, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas adversidades. Então, o que fazer? Ele conclui dizendo, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, em vez de antecipar as dificuldades de amanhã, concentre nas de hoje. Você já enfrenta muita dificuldade hoje, para que ficar antecipando as de amanhã? Que você nem sabe se vai chegar lá para enfrentá-la. Foque nas de hoje. É isso que Cristo está dizendo. A vida dia a dia é feita de dificuldades mesmo. Hoje você tem, amanhã você vai ter, depois da manhã vai ter também, e assim vai. Agora sim, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, se o momento presente já é suficientemente mau, para que nos preocuparmos com relação ao futuro? A preocupação é uma atitude errada, resultante do nosso total fracasso em compreender a natureza da vida neste mundo. Em resultado da queda e do pecado, sempre haverá um problema qualquer na vida. Todos nós estamos sujeitos às mesmas provas e tribulações. Depois a queda, irmãos, ou pós-queda, a vida é marcada por tribulações, por dificuldades, por adversidades, e ninguém aqui está imune. Perdemos recentemente irmãs nossas queridas, a irmã Josiane, câncer, a irmã Beth, irmã do Paulo, câncer. Pessoas tementes a Deus, cheias de Deus. Somos melhores que elas? Não somos, né? Ou seja, todos nós, meus irmãos, também estamos sujeitos a essas situações e doenças, enfermidades e outras coisas também. Todos nós. A questão é como enfrentar, irmãos, as dificuldades inevitáveis da vida. Como devemos enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida? Porque elas são inevitáveis. Cristo diz, o amanhã trará as suas dificuldades. Vai trazer. É inevitável isso. Como enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida? A resposta de Cristo é enfrentando-as no tempo oportuno. Antecipar as dificuldades de amanhã é multiplicar sofrimento
peso e dor. Porque você já enfrenta a luta de hoje. Se você antecipar a de amanhã, você vai multiplicar sofrimento. Você já tem as de hoje. Isso é lógica. Isso é lógico. Já tem as muitas lutas que você enfrenta hoje. Você antecipa a de amanhã, você vai multiplicar sofrimento, vai multiplicar dor. Quero concluir, irmãos, citando mais uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, que eu creio que ele resume bem esse assunto, onde ele diz assim: não seja insensato, não desperdice as suas energias, não gaste o seu tempo preocupando-se a respeito do futuro que ainda não chegou. Aqui está o dia de hoje. Viva este dia ao máximo das suas potencialidades. Precisamos aprender a perceber que o nosso Deus, que nos ajuda hoje, fará outro tanto no dia de amanhã e que seremos ajudados por Ele no futuro. Deve ser a nossa postura, irmãos. Vivemos o hoje com intensidade, colocar tudo aquilo que Deus colocou, confiou a nós para fazer, em primícia, em prioridade, dar o nosso melhor. E eu quero concluir com esse Salmo 23, verso 6, porque eu creio que é o que Cristo quer nos ensinar aqui. Salmo 23, verso 6. Tem uma promessa lá, irmãos, que nós precisamos nos apropriar dela. Salmo 23, o verso 6, nós gostamos muito dos versos anteriores, mas os 23, o verso 6, diz assim: bondade e misericórdia, nós cantamos também aqui esta noite, diz bondade e misericórdia, certamente vai acontecer o quê? Me seguirão todos, não alguns, mas todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, irmãos, para que antecipar a dificuldade de amanhã? Por que antecipar? Como vai ser amanhã? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Por que antecipar? O Deus que cuida de você hoje vai cuidar de você também amanhã. A bondade para você hoje, a misericórdia para você hoje, mas amanhã também haverá bondade e misericórdia para você também, porque essa é a promessa. Que essa bondade e essa misericórdia hão de nos acompanhar por todos os dias das nossas vidas. Não por alguns, mas por todos os dias das nossas vidas. Irmãos, nossa tendência é antecipar. Por que nós sofremos tanto com respeito à ansiedade, às preocupações? Porque nós naturalmente antecipamos. Temos algo para fazer, nós já começamos a sofrer com antecedência. É a nossa tendência natural. Aí começamos a multiplicar o sofrimento, a dor. É comum conversarmos com alguém que está muito ansioso, uma pessoa que está muito ansiosa, ela vai relatar que está muito preocupada com alguma coisa que está por vir. E aí, quando passa essa coisa, ela já tem uma outra que está por vir também. Por isso a pessoa fica a vida toda num cativeiro da ansiedade. Porque ela vive o tempo todo antecipando. Sempre antecipando. Ela nunca vive o aqui e agora e o hoje. Ela está sempre aqui preocupada com amanhã. Sempre preocupada com amanhã. Por isso, extremamente ansiosa e preocupada. Qual o segredo, irmãos? Descansarmos nos cuidados do Senhor. O Deus que cuida de nós hoje vai cuidar de nós também amanhã. É a promessa. Por isso Cristo diz, olha, não se preocupem. Estão preocupados com o quê? Por quê? Vocês não têm razões para ficarem preocupados. Eu cuido de cada ave, não vou cuidar de vocês? Isso é coisa dos gentios. Eu sei o que vocês precisam, Deus disse. Eu sei que vocês precisam. Então, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Outras coisas eu vou acrescentar. Não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Amanhã vai trazer os seus cuidados mesmo, suas dificuldades mesmo. A vida é feita de dificuldade. Preocupe com o dia de hoje, com as dificuldades de hoje. Deixa o de amanhã para amanhã. Você já tem muita dificuldade hoje, para que antecipar? Preocupe-se com a de hoje. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e convidar você a pensar um pouquinho sobre como está a sua vida. Nós fechamos hoje
esse assunto tão especial, diz respeito às preocupações da vida, às ansiedades da vida. Irmãos, irmãs, só é possível descansarmos no Senhor, não ficarmos preocupados e ansiosos, quando nós entendemos a palavra do Senhor. Quando nós entendemos as razões e as justificativas que Cristo dá aqui em seu sermão para nós não ficarmos preocupados, quando nós entendemos isso, aí sim, meus irmãos, é possível gozarmos então de paz em meio às dificuldades. O que Cristo promete hoje aqui para mim, para você, meu irmão, minha irmã, não é cessar com as nossas dificuldades imediatamente. Não é isso que ele está prometendo aqui. O que Cristo promete é paz em meio às dificuldades. Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É essa paz que Cristo oferece. Paz em meio às lutas. Paz em meio às dificuldades. Paz em meio às adversidades. Você que está antecipando as dificuldades de amanhã, entregue isso aos cuidados do Senhor. Preocupe-se com as dificuldades de hoje. E as de amanhã? As de amanhã, descanse nos cuidados do Senhor. O Senhor proverá. Pastor, eu não vejo saída para as dificuldades de amanhã, não vejo uma solução. Não tem problema. Jesus diz no seu sermão: Deus, o vosso Pai Celestial, sabe o que vocês necessitam. Ele sabe. O que você precisa para amanhã, Deus sabe. Então confie nos cuidados desse Pai. Convido você agora a orar e colocar-se diante do Senhor e pedir ao Senhor que aquiete o seu coração, que ajude você a descansar nos cuidados desse Pai Celestial. Oremos e falemos com o Senhor.